Sejam bem-vindos, eu sou o professor Lucas, do Poliedro Colégio, dou aula de matemática e estou aqui com os senhores hoje para poder resolver uma questãozinha do Enem. Enem esse que veio com uma prova bem tradicional, bem parecida com os últimos anos, com os últimos 10 anos. Ele trouxe uma estrutura da prova bem conhecida, priorizando e beneficiando os alunos que se prepararam estudando provas antigas. Inclusive, a questãozinha que eu irei fazer aqui com vocês, uma questãozinha que apareceu no Enem em 2017. Não com o mesmo conceito, né? Mas assim, ela era parecida na ideia de que cobrava volume, gráfico e proporcionalidade, razões proporcionais, que é algo que o Enem adora na sua prova. E aí a gente consegue trazer uma estrutura legal para o aluno. Vamos lá para a questãozinha. Olhando para a questão, a gente tem a questão aqui, a questão 153 da prova amarela. Ele fala o seguinte: um tanque em formato de paralelepípedo reto retangular tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas conforme a figura. E aí eu tenho aqui uma figurinha, tem uma entrada para abastecimento e tem os anteparos aqui na parte de dentro. Esses anteparos de espessura desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, mesma medida, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante. O aluno preparado já pega essa palavra constante e já traz a ideia de função afim, desenho com retas. Importante você ter isso. Apareceu a palavra constante, já traz raciocínio para você. Sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água, dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque, é... Primeiro, vamos analisar aqui o volume desse nosso paralelepípedo, né? Quando a gente fala de volume de um paralelepípedo é para a gente aqui, passa a ser para a gente a área da base vezes a altura. Só que no caso do paralelepípedo, eu vou ter largura vezes comprimento vezes altura. Então, largura vezes comprimento vezes altura. E para encher esse volume, eu gasto 12 horas. E aí, a gente tem a água entrando por aqui, ó, pelo abastecimento. A água vai caindo. Ao momento que a água vai caindo aqui dentro, você percebe que ela não passa por culpa dos anteparos. Ela começa a criar uma piscininha, um passo ali, que é um mini paralelepípedo apenas naquela região. Enquanto vai caindo a água ali, a altura, que é o que ele está pedindo, né? A maior altura da coluna de água vai aumentando. Então, a água vai batendo aqui e vai criando para a gente uma altura. Essa minha base aqui, ó, ela vai aumentando de altura, criando esse paralelepípedo aqui, ó. Então, ao longo do enchimento, cria-se para mim esse paralelepípedo aqui, ó. Eu vou até pintar ele para você ver melhor a parte interna dele aqui, ó. Eu passo a ter um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, se a gente notar aqui na figura, ele tem a altura como metade da altura do paralelepípedo original e a largura sendo 1/3. Então, o volume dele, em relação ao volume total que a gente tinha originalmente ali, passa a ser igual a largura sobre 3 vezes o mesmo comprimento vezes a altura sobre 2, gerando um volume em relação ao total que é 1/6 do volume. Esse 1/6, se a gente fizer uma proporção, volume dividido por 6. O tempo gasto também será dividido por 6. Então, ao invés de ele gastar 12 horas, ele vai gastar 2 horas. Isso já garante para mim, ó, que a altura tem que chegar na metade do tamanho dela em 2 horas. O aluno que está atento já percebe que apenas o gráfico A, B e C são gráficos onde gastou 2 horas para bater metade da altura aqui. Então, eu já consigo ir puxando essa ideia. A partir desse momento, a água transborda nesse paralelepípedo e começa a vazar como se fosse uma cascata para o lado de fora aqui, ó.
indo para a segunda região ali do paralelepípedo maior. No momento que isso vai acontecendo, eu vou preencher naquela partezinha inferior. Mas enquanto eu vou enchendo essa parte de baixo aqui, ó, não muda a minha altura. Então, a altura passa a ficar constante. Isso vai acontecendo ao longo de todo o processo que você está enchendo aqui. Ele vai começar a transbordar para a terceira camada e ainda assim a minha altura se mantém constante. E a altura vai ficando constante, você vai enchendo toda a parte desses dois novos compartimentos até que a água nivele, até que as duas águas passam a ter o mesmo nível. Então, na hora que eu construir aqui, eu vou ter uma figura que passa a ser um outro paralelepípedo, só que num tamanho maior do que o paralelepípedo verde aqui. Esse novo paralelepípedo amarelo que eu estou desenhando para vocês, ó, você percebe que ele vai ser onde vai encher toda a água ali e a minha altura não vai mudando. Se eu for pensar no volume desse cara, quem que seria o volume dessa segunda peça aqui, né? Desse segundo elemento? Vamos chamar o verde de volume 1. O volume desse segundo elemento vai ser, em vez dele ter 1/3 da largura, ele passa a ter 2/3. É 2 pedacinhos ali, né? Dividi em 3 e peguei 2 pedacinhos. Então, 2L/3 que multiplica o comprimento, mais a minha altura, ela era 1/4, mas esse 1/4, ele não foi interessante para a gente porque ele transborda. E quando ele vai nivelar, é apenas quando a altura chega na metade. Então, de novo, a gente vai usar a altura sobre 2. Simplificando o 2 com 2, eu vou ver que vai dar 1/3. Ou seja, o volume que eu tenho agora é 1/3 do volume original. Se é 1/3, em vez de eu gastar 2 horas, como eu estava gastando no outro, eu passo a gastar 1/3 de 12 horas. Eu passo a gastar 4 horas. Ou seja, ao longo de 4 horas, ele vai ter que ficar constante. E aí o aluno que fez isso já praticamente venceria a questão. Porque de 2 mais 4, eu iria até 6 horas. 6 horas de base constante ali. Em todas as outras, né, se você for para a letra C e para a letra A, não teria essa constância. Porém, para a gente finalizar a ideia da questão, ela volta a encher e a altura volta a modificar. A altura volta a crescer, criando para mim aqui, ó, um novo paralelepípedo, onde o quanto eu estou enchendo agora passa a ser essa nova base aqui, ó. Essa nova base aqui. E essa base, se você reparar, ela é muito maior do que a base inicial, que era a basezinha verde. Ela é a base realmente da peça inteira. O que faz com que ele enche numa velocidade um pouco menor. A vazão ainda é constante, ele ainda vai estar caindo a mesma quantidade de água, só que ele vai ter que preencher um espaço muito maior, fazendo com que a altura cresça numa taxa menor. O que acontece para a gente é que esse volume aqui todo que eu vou preencher vai resultar também num crescimento de metade da altura. Ó, vamos até desenhar aqui o paralelepípedo aqui, que é o paralelepípedo que vai ser formado, estou desenhando por cima dos outros, vai estar preenchendo aqui. Nesse momento, o volume desse paralelepípedo, se a gente for calcular aqui, ó, ele vai ser a largura total da peça, L, vezes o comprimento, vezes metade da altura. E a altura que passou a crescer agora. Então, o volume em vermelho para a gente vai ser exatamente metade do volume original. Essa metade, deixa eu arrumar aqui, essa metade do volume original faz com que eu tenha que crescer em metade do tempo, metade de 12 horas. Metade de 12 horas, 6 horas. Então, metade do gráfico vai ser esse crescimento, mas vai ser o mesmo do anterior. O anterior muito mais íngreme, porque uma taxa de crescimento muito maior. Esse passa a inclinar um pouquinho. Então, eu passo a ter aqui na letra B que ele cresce as últimas 6 horas ali e gera essa alturazinha que falta, que é metade da altura. O aluno poderia ficar em dúvida entre a letra B e a letra C, porque a letra C e a letra B, né, tem o mesmo estilo de cresce, para, cresce de novo. Só qual que é a diferença mais importante? O crescimento na letra C é o mesmo do inicial.
Isso não se faz verdade porque no inicial ele estava preenchendo uma basezinha que era 1/3 do tamanho e no outro ele cresce uma base muito maior, então demora para essa água subir. E a taxa de crescimento na função do primeiro grau, quanto menor a taxa, menos inclinada. Quanto maior a taxa, quanto mais rápido ele cresce, mais inclinado esse gráfico. E a gente tem como resultado a letra B aqui, numa questãozinha bonita, para a gente raciocinar toda essa ideia, né, de conceito de volume, de parâmetros, de função e de proporção entre os elementos. O aluno podia resolver de várias maneiras, né? Ele podia ter essa sagacidade da proporção, a lógica do volume, a ideia de analisar o crescimento da inclinação da reta no gráfico. Então dava para ele construir vários raciocínios ali. O aluno bem preparado tinha várias ferramentas para vencer essa questão. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido um pouquinho com essa questão, que o Enem tenha sido bondoso para vocês, que tenha encaixado com vocês, e até a próxima, senhores.